E aí pessoal, aqui é a Gaia. Este aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série falando sobre o universo de Tormenta. Não só vídeo, como também texto, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link para os textos no Wattpad, que é para nós conversarmos aqui sobre o universo de Tormenta. Minha ideia é que isso seja uma série introdutória para vocês, para tanto novatos aprenderem sobre o universo de Tormenta, como também para veteranos, pessoas que estejam já afastadas e que estão querendo voltar, relembrarem, virem o que mudou. Mudou muita coisa de Tormenta desde quando Tormenta começou há 20 anos atrás. Então, primeiro, vamos aqui conversar o que é Tormenta. Este vídeo daqui vai ser uma introdução geral. Eu vou falar sobre o que você precisa saber para poder entender assim o que é Tormenta e depois poder seguir discutindo, vendo mais coisa, vendo as outras mídias e tal. Então, primeiro, para falar, Tormenta é o maior cenário brasileiro de alta fantasia. O que quer dizer alta fantasia? Basicamente, se você pensar em Senhor dos Anéis, Conan, Jogo dos Tronos, todos esses são cenários de fantasia medieval, mas normalmente baixa fantasia. O que quer dizer? Você tem magia, tem coisa sobrenatural, tem feiticeiro, tem guerreiro e tal, mas eles confrontam problemas pequenos, não é alta, não é grande fantasia. Para você pensar assim, você tem que lembrar de jogos como Final Fantasy. Ou então, pensar assim, os filmes da Marvel, se os filmes da Marvel fossem num cenário medieval. Que é contra são heróis que enfrentam grandes problemas, problemas que vão ameaçar o mundo inteiro, problemas, grandes inimigos, grandes poderes, magia capaz de destruir montanhas. Isso é Tormenta. Tormenta é o maior cenário brasileiro de alta fantasia. Ele começou há 20 anos atrás, ou pelo menos em 2019, que é quando estou fazendo esse vídeo, marca o ano de 20 anos de Tormenta. Inclusive, que culminou no lançamento do projeto T20, que é a Tormenta 20 anos, que atualmente ainda está rolando quando eu faço esse vídeo, e que já está chegando, já ultrapassou R$ 1 milhão. Quebrou todas as metas e quebrou todos os recordes no Catarse de financiamento coletivo. Então, Tormenta é esse cenário que ele começou primeiramente como um jogo de RPG, um jogo de contar histórias, onde você ia e criava seus heróis dentro desse cenário, e que ele foi crescendo, a comunidade foi crescendo, o universo foi crescendo, e hoje ele tem livros, tem literatura, ele tem jogos eletrônicos, ele tem outros jogos, outras variantes dentro do jogo de RPG e várias coisas. Então, se você quiser entrar no universo de Tormenta, seja para jogar, criar suas próprias histórias em Tormenta, seja para conhecer os quadrinhos, seja para conhecer os livros e conversar com toda essa comunidade de milhares de pessoas que jogam, que escrevem, que participam de Tormenta. Então, você tem que agora, vamos discutir um pouco sobre quais são os elementos fundamentais de Tormenta. Qual é o principal de Tormenta aqui que eu vou falar, que você precisa saber para entender mais ou menos como é que funciona. Tormenta, ela se passa, principalmente, a história de Tormenta se passa no mundo dos mortais, no mundo de Arton. E existem três elementos, três coisas para se saber sobre Arton e também sobre Tormenta. O primeiro deles, crucial, é que Arton e Tormenta é um cenário de deuses. O que isso quer dizer? Basicamente, o pressuposto, a ideia, a criação do mundo de Arton foi feita quando duas entidades cósmicas, o nada e o vazio, se uniram, e com isso eles criaram um mundo mortal e vários deuses, 20 deuses, 2 vezes 10, 20 deuses maiores do panteão divino de Arton. E esses deuses, eles são como os deuses, como assim a gente pode pensar, se você se lembrar, os deuses da mitologia grega, da mitologia antiga, mitologia e religiões antigas, como o shintoísmo, como a mitologia e religião indiana, nórdica, grega, onde, lembrem-se, vocês se lembram dos deuses do Monte Olimpo? Zeus, Hera, Apolo, Hermes, essa galera toda que ficava lá no Monte Olimpo. Mas o que acontece? Esses deuses toda hora desciam para mexer com o mundo mortal, para fazer coisas no mundo mortal. Criando, às vezes, quando eles tinham filhos com mortais, criavam semideuses, e tinham também deuses menores, e toda hora eles mexiam nas coisas. Apolo, deus do sol, das artes, da profecia. Então, Apolo, por exemplo, ele era, ao mesmo tempo, deus da profecia, das artes, mas também deus do sol. O próprio sol era uma representação de Apolo. Então, pense exatamente assim, porque é dessa forma que funcionam os deuses e o panteão e as divindades em Arton. Os 20 deuses maiores,
eles também são acompanhados por centenas de deuses menores e milhares de semideuses, milhares de criaturas divinas que atuam diretamente no mundo mortal. Então você tem, por exemplo, Kin, o deus da guerra, ele é um deus, você pode falar Kin ou pode falar Ken. Ele é o deus da guerra, ele ao mesmo tempo manifesta a guerra. Se existe guerra em Arthon, é por causa de Kin, e se ele, ao mesmo tempo, quando você faz guerra, você está adorando a Kim, de uma forma direta ou indireta. Lena, se existe vida em Arthur, é por causa de Lena, deusa da vida. Os deuses, eles também têm seus objetivos, seus planos, suas agendas, o que eles procuram fazer. E, portanto, os deuses, eles às vezes interferem diretamente, criam conflitos, criam coisas dentro do mundo de Arthur diretamente. Além disso, existe a própria magia, que vem da deusa da magia Wina, ou pelo menos é uma das questões colocadas no cenário. Existem todos os deuses têm seus sacerdotes, seus clérigos, eles conferem poderes a estes clérigos. Então os deuses, eles manifestamente são as coisas que eles representam, são fortalecidos por essas coisas que eles representam e interferem diretamente em Arthur. E também as próprias grandes raças do mundo, os elfos foram criados pela deusa Glórien, os humanos por Valkyria, os minotauros por Tauron e por aí vai. A gente vai falar mais disso quando a gente discutir especificamente sobre cada um dos deuses. E por fim, também é importante sempre lembrar que em Arthur qualquer mortal pode virar um deus. Se ele ganhar poder suficiente, seguidores suficientes, um mortal pode virar um deus. Arthur, portanto, é um mundo de deuses. E, segundo ponto, Arthur é um mundo de grandes problemas. Isso é importantíssimo. O Arthur, ele é um mundo que está repleto de grandes conflitos que nunca parecem terminar. E isso começou principalmente quando a capital dos elfos, Lenoren, foi tomada pela Aliança dos Goblins, a Aliança Goblinoide, que ocorreu inclusive na derrota da deusa Glórien, que era uma grande deusa, e por fim aconteceu um grande colapso generalizado no mundo. O mundo inteiro de Arthur entrou num ciclo sucessivo de guerras que atualmente despontou numa grande guerra global. O mundo inteiro está em guerra, todas as grandes nações estão em guerra. Os deuses estão disputando pelos seus próprios lugares, por interesses dentro do panteão, tomar o poder uns dos outros. E acima de todos esses problemas, inclusive a própria disputa dos deuses, existe a ameaça da tormenta, que é o que dá nome ao cenário. A tormenta é uma tempestade alienígena, uma tempestade desconhecida, vermelha, de nuvens vermelhas, que surge aparentemente do nada e começa a chover sangue, ácido e literalmente monstros caem do céu sobre a área, que vira uma área de tormenta, e começam a destruir tudo. A ameaça da tormenta é uma ameaça apocalíptica que coloca em xeque todo o mundo de Arthur, inclusive os próprios deuses podem ser dominados e destruídos pela tormenta. E em meio a todas essas guerras, disputas de deuses e o apocalipse que é a tormenta, o que pode ser feito? Vamos então para o ponto 3 de Arthur, que Arthur é um mundo de heróis. Então, apesar de todos os problemas, de tudo que está acontecendo, o que pode sempre se esperar é a chegada de heróis. Pessoas comuns que levantam armas contra esse abismo. Pessoas que querem, seja fama e riqueza, seja querem realmente ajudar a melhorar o mundo. Então, a profissão de herói é uma profissão comum em Arthur, extremamente comum. Ao ponto de que eles são chamados e contratados como uma espécie de faz-tudo, que podem servir como soldados, como uma escolta, como exploradores, como médicos, para mapear uma área desconhecida, para explorar um lugar que ainda não foi encontrado, para pesquisar uma coisa que foi perdida, uma coisa nova para ser descoberta. Então, o aventureiro é uma profissão comum, com uma guilda de aventureiros espalhada pelo mundo e contratando e servindo, às vezes para exército, às vezes para simplesmente aventuras. Você quer ficar rico, você quer ajudar. Existem aventureiros, muitos aventureiros em Arthur. E não importa o que aconteça, não importa quão terrível fique a situação, pode-se sempre esperar que aventureiros hão de surgir para salvar o mundo. Isso já aconteceu várias vezes. Foram aventureiros, heróis, que conseguiram derrotar o Paladino Corrupto na saga de Holy Avenger. Foi um grupo de heróis que conseguiu enfrentar um enorme Kishin do Mestre Arsenal. Foi um grupo de heróis que conseguiu enfrentar um exército, que conseguiu liderar um exército de deuses menores contra o Crânio Negro, que foi um grande monstro que tentou também tomar e destruir o mundo. Sem entrar em grandes detalhes, vamos falar mais sobre isso à frente. Então, não importa o que aconteça, mesmo diante de uma guerra mundial, de um colapso do panteão dos deuses e do avanço da tormenta, sempre pode-se esperar que heróis haverão de se levantar e tomarão armas para salvar Arthur.
Então, basicamente, galera, esta é a base do mundo de Tormenta, do universo de Tormenta e do mundo de Arton, onde Tormenta e Arton é um mundo de deuses, é um mundo de grandes problemas e é um mundo de heróis. Nos próximos vídeos e nos próximos textos irei comentar sobre mais coisas, mas com isso você já tem uma noção geral de como funciona, do que é Tormenta. Você pode agora acompanhar as novas questões, as novas colocações que serão feitas de Tormenta, com esses 20 anos de Tormenta. E na próxima nós vamos falar especificamente sobre o Panteão, cada um dos 20 deuses maiores e também alguns outros deuses que compõem o mundo e o panteão do universo de Tormenta. Então, aqui foi a Gaia, pessoal. Até a próxima. Falou!